As dimensões da cidade Santa Jerusalém são exatamente iguais. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Estou com desejo de subir. Irmãs Eleide e Sandra cantando em momentos no tabernáculo da fé. E tão pecaminoso, não sinto alegria, só há sofrimento, maldade e tormento. Quando será o dia que ao céu voarei, encontrar o meu rei e ao seu lado ficar, onde não há mais dor, no meu lar de amor para sempre morar. Eu sei que vou subir e voar ao encontro de Deus, pra não mais voltar, pra sempre ficar com Ele no céu. Eu sei que vou subir e voar ao encontro de Deus, pra não mais voltar, pra sempre ficar com Ele no céu. Para o crente fiel que vai morar no céu, partir é prazer. Já tem preparada tão linda morada, onde vai viver. Jamais vai chorar, com Deus vai reinar, por isso resisto. Para a alma pura, partir é ventura e o viver é Cristo. Eu sei que vou subir e voar ao encontro de Deus, pra não mais voltar, pra sempre ficar com Ele no céu. Eu sei que vou subir e voar ao encontro de Deus, pra não mais voltar, pra sempre ficar com Ele no céu. Ouvintes, João teve tempo dados para nos mostrar qual a medida
da Santa Jerusalém. Ele disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa para o seu marido. Dá a ideia de que João viu como um telespectador. Mas ele tem dados da cidade. Dados minuciosos, em detalhe. É uma maravilha. É uma maravilha. Isto sim é que é maravilha. Nós já aprendemos que aquela explosão vai secar o mar e o mar já não existe. Que se diga de passagem, aqueles que não sabem julgar o tempo devem então dizer que o mar já não existe. Que está escrito, e o mar já não existe. Isso é quando acontecer aquilo. É quando uma coisa está sendo dissertada em relação ao futuro e aquilo é mostrado no presente, então se diz: agora já não há mais intercessão, já não há mais isto ou aquilo, agora a era terminou. Mas se nós dermos lugar à ignorância, nesse caso, essa ignorância mata. Deus não considera e não depende de ser ou não ignorante para pregar o Evangelho, para ver as coisas dele. Mas quando se diz a questão doutrinária, a ignorância mata. Mata mesmo. Porque aí fica trazendo coisas futuras para o presente e confundindo o povo. E não podem viver aquilo, não podem mostrar aquilo na evidência. Agora, não é por isso que nós vamos fugir disto. Não é por isso que vamos fugir disto. Lembrando de que Deus foi derramado em Cristo. Cristo foi derramado na igreja. Então essa igreja já está no reino restaurado. Não tem outra alternativa, ela já está na eternidade, se Cristo foi derramado nela. Agora, as dimensões da santa cidade, Jerusalém, do ângulo, são exatamente iguais. Que perfeição! João não apenas assistiu, viu a santa cidade descendo como um espectador ou um telespectador. Melhor, ali seria como um espectador apenas olhando de longe, vendo uma realidade acontecendo, coisa que aconteceria. Ele não sabia quando, ele sabia só uma coisa, que isso ficaria para nos mostrar através do sétimo anjo
que ele escreveu, sétimo anjo, em Apocalipse, capítulo 10, verso 7. É por isso que estamos vendo estas coisas. Então, que tem a ver isto? O profeta calculou mais ou menos 1.500 milhas quadradas. 2.413 quilômetros quadrados. E aí você então viaja mais ou menos 1.600 ou 1.609 quilômetros para chegar de uma extremidade à outra. Será que ali há um lugarzinho para você? Aqui está, você tem uma terra. Jesus disse isso. Então ele nos chama a atenção para a pirâmide, a medida angular da pirâmide, sendo feita por Enoque, pela palavra falada, da mesma forma, dimensões iguais, de todo ângulo. A grandeza de Deus não está limitada ao nosso conhecimento, nem mesmo por revelação. Quando nós tivermos a revelação suficiente para irmos no arrebatamento, deixarmos esta terra aqui, literalmente, desaparecermos daqui, ainda não temos noção da grandeza de Deus. Isso quando nós tivermos aquela fé perfeita que está proposta para estes que estão no arrebatamento. Não é que estarão. Eles estão no arrebatamento. Se não estão, é porque nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Eles não têm dificuldade. Eles não precisam criar mistérios por conta própria. Não. Logo ele mostra Enoque, antes da destruição antediluviana, quando a justificação estava entrando, porque a água fala da justificação pela fé. O sangue fala da santificação. E a vida, a manifestação da vida, fala do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Então, Enoque, antes da destruição antediluviana, que trouxe a justificação. Agora você vê o que é a noiva de Jesus Cristo. Antes de vir uma destruição que traria a justificação, Enoque não dependeu dela, desta justificação. Ele já tinha completo em si e foi trasladado, foi arrebatado antes do dilúvio. É uma perfeição.
E ele nos deixou a pirâmide, na qual existem 7 degraus que vão aos aposentos do rei. Você sobe o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, aí então você entra nos aposentos do rei. A estatura do varão perfeito, e então você entra na pedra de coroa. 7º degrau. Você tem que ir até lá. Esse tem que ir não é por força própria, não é por vontade própria. Esse tem que ir é pelo próprio Espírito, é pela a razão de estar nisto. É pela razão de ser isto. É pela razão de estar no arrebatamento. O arrebatamento começa com fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Fora disto, esqueça de arrebatamento. Pode falar o que quiser de mistérios, de tantas coisas profundas, bonitas. Não vai funcionar. Não sobe. Veja que isso é uma ordem crescente, progressiva, não em declínio, mas sim aclínio. Subindo, 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 até chegar à pedra de coroa, que é o próprio amor, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que Jesus Cristo já veio. Não se pode entender de uma forma atravessada, porque isso viria causar um transtorno. E o eleito, a noiva de Jesus Cristo, não vive transtornada. É nesse sentido que Jesus Cristo tem vindo. Fazendo um corpo eleito, um corpo ungido, porque foi um homem ungido e agora é um povo ungido. Ungido em que proporção? Em que proporção o homem ungido foi? É a mesma proporção. Se estamos aquém, se somos negligentes, é melhor que reconheçamos, mas a proporção é a mesma da unção. Não há arrebatamento para quem quer que seja fora desta unção que ungiu o homem. Um homem ungido, agora um povo ungido. E é em função disto. Aí está a coisa. Por isso é que se estuda essas dimensões e elas têm muito lugar na vida do cristão. Porque quando você chega ao 7º degrau, isso não é uma questão de cartilha de maníacos, de espírito religioso. Não. Você chega a esse 7º degrau e logo você tem essa experiência com o rei. Você vive agora na presença do rei. E por isso você está reinando. Essa é a Bíblia, reinando com Cristo.
Ora, não há diferença nenhuma. De forma alguma, com aquilo que começou lá na igreja primitiva, lá em Jerusalém. Nós tivemos profetas e tivemos era e fases de eras. Veja como a própria primeira igreja primitiva, a igreja primitiva, ela não teve como testa o milagre, as maravilhas. Ela chegou a cair na fogueira e queimar de fato. O leão não comeu a Daniel, mas tragou a muitos outros que tinham a mesma fé de Daniel. É isso que você tem que pensar. Os leões não mexeram com Daniel. No entanto, tragaram milhares outros, centenas de outros, que tinham o mesmo Deus e a mesma fé de Daniel. Então, a questão de fases, às vezes dentro de uma mesma era, nós temos fases. Aí a lua vai mostrar isso, suas fases. E ela fala da igreja. Ela está cheia, ela está minguante, ela está crescente, ela está nova. Amém? Observe, qual a colocação que você pode encontrar dentro da pirâmide? Você vai encontrar-se dentro de Jerusalém, da santa cidade, do futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Deus nos abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pelo nosso pastor. And I find out that when he said, I give unto them eternal life. E eu descobri que quando ele disse, eu lhes dou vida eterna, comes from the Greek word zoe, Z-O-E. Vem da palavra grega zoe, Z-O-E. And Zoe is God, God's own life. E Zoe é Deus, a própria vida de Deus. And then as sure as we are a partaker of Zoe, we exist eternally like God exists eternally. Amen. E então, tão certo quanto somos participantes de Zoe, nós existimos eternamente como Deus existe eternamente. Therefore, by partaking part of God, we become eternally blessed and saved, forever and forever, without end, without beginning. Porquanto, sendo participantes de Deus, nos tornamos eternamente abençoados e salvos para sempre e sempre, sem fim, sem princípio. We become a part of God. Nos tornamos parte de Deus. If you notice that this great beginning, you take... Se você observar que este grande princípio você toma. Someone has asked the question, who is this great Jehovah? Alguém tem feito a pergunta: quem é este grande Jeová? Where did he begin at? Onde ele começou? He had no beginning. Ele não teve nenhum começo. Amen. He was forever God. And he is... Ele foi Deus para sempre. E ele está... Now the word forever just means a space of time. Agora a palavra para sempre apenas significa um espaço de tempo. But eternity means forever. Mas eternamente significa para sempre. But
forever, the word forever in the Hebrew means space-lotted times, for it is in plural, forever and forever. See? Mas para sempre, a palavra para sempre em hebraico significa espaço, muito tempo, pois está no plural. Para sempre e sempre. Vem? That means two forevers. See? Quer dizer que são dois sempre. Vem? But in eternity is one complete. Mas na eternidade é um completo. Eternity is a circle that has no end. Eternidade é um círculo que não tem fim. It never had a beginning and it never will have an end. Ela nunca teve um princípio e nunca terá um fim. And how that in the world we know that there's a real, true spirit of love. E como que no mundo nós sabemos que há um verdadeiro, real espírito de amor. There is a real, true spirit of loyalty. Há um verdadeiro espírito real de lealdade. There is a real, true spirit of honesty. Há um verdadeiro, real espírito de honestidade. How many knows that? We know it. Quantos sabem disto? Nós sabemos disto. We see it. Nós vemos isto. Well, that is God. The very fountain. Bem, isto é Deus e a própria fonte. Let's close our eyes to our imaginations for a few moments. Vamos fechar nossos olhos, nossas imaginações por alguns momentos. And go way back into before there was anything. E voltarmos no antes, quando não havia nada. The great fountain of all eternity was that spirit of love, joy. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria. That spirit of honesty, that spirit of trueness in this perfection. Aquele espírito de honestidade, aquele espírito de verdade nesta perfeição. And then out of the existence of the Father went the Logos, which was the Son. E então na existência do Pai saiu o Logos, que era o Filho, Which was the Theophany, que era a teofania, which was the body of the great Jehovah God went forth in a celestial body. que era o corpo do grande Deus Jeová, saiu em um corpo celestial. That's the Logos. Esse é o Logos. The Word spoke out of them great fountains of life and went forth. A palavra dita daquelas grandes fontes da vida e saiu. And there was the Theophany, which was God made into Word. E ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra. Amém, amém, amém. Boa noite com Jesus. Amém. Vamos cantar 180 do nosso cântico. As riquezas mundanas nada valem para mim. As riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Em o livro da vida que é escrito por ti, dize-me, ó bom mestre, está o meu nome ali. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em o
foi escrito por ti. Meus pecados são muitos, como areia no mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em o livro da vida foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, a morada dos santos infiéis de Jesus, pois em ti só penetra o que crê no Senhor, cujo nome já esteja com o seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em o livro da vida foi escrito por ti. Amém, amém. E o nosso está no livro da vida do Cordeiro, né? Não é só no livro da vida, não. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Só a primeira estrofe e o coro desse. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém. Boa noite com Jesus. Ele continue abençoando todos aqui presentes por meio da internet, através do site tabernaculodafé.org, transmitindo todas as bênçãos dos nossos cultos. Na segunda-feira, culto de oração às 19 horas, quarta e sexta-feira, também o culto no mesmo horário. E no próximo sábado teríamos o culto na casa do irmão Adailton Nazareno, mas será numa outra data. Então teremos o culto com os evangelistas aqui na igreja. Às 18h30 é o período de estudo da mensagem das eras, e 19h30 o culto, que é transmitido ao vivo por meio da internet. E é aberto a toda a igreja participar. E teremos também, no próximo sábado, Deus permitindo, a partir das 10 da manhã até as 10 horas, ou das 7 às 10 horas, período de meditação. Também você pode vir ser abençoado juntamente com cada um que estiver aqui. E domingo teremos um dia maravilhoso na presença do Senhor. Primeiro dia da semana, nos reunimos às 8 horas da manhã, escola dominical, abençoada escola de ensino,
maravilhoso companheirismo às 16 horas e 18 horas, culto especial de louvor, pregação da palavra, cura divina a todos nós. Nós vamos orar pelos pedidos que temos aqui, neste livro de oração. Vamos colocar de pé aqueles que podem. E após a oração, a irmã Natália Rebeca cantará seu hino, Novo Coração. E teremos culto amanhã, quinta-feira, em Jacilândia, Tocantins, na casa do irmão Misael e família. E nós vamos orar pelos nomes que temos neste livro de oração e também a favor do irmão Eliezer Cassimiro e o irmão Felipe Cassimiro. Você que não pôde, levante sua mão. Não pôde enviar seu nome, você levante sua mão, representando a sua necessidade, representando a sua fé. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este momento que temos na Tua presença, Senhor. Um momento especial, porque nós estamos prontos para ouvir aquilo que é eterno. A Tua palavra nunca irá passar. E nós queremos que esta palavra esteja dentro dos nossos corações, estejamos agarrados a ela sempre, para que assim também, quando tudo acabar, nós possamos permanecer eternamente como a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida destes dois jovens, irmão Eliezer e irmão Felipe Cassimiro. O Senhor pode agir a favor deles, naquilo que eles necessitam, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento na Tua presença. E abençoe o nosso pastor, que a palavra possa fluir poderosamente a nosso favor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Boa noite com Jesus. Que Ele possa nos ajudar nesta noite, né? Nós estamos usando pela primeira vez essa mesa, então pedimos aos irmãos para terem paciência, principalmente na internet, né? Que como os irmãos estão se adaptando com ela, né? Até que eles aprendam realmente a mexer com ela, vai ter algumas falhas. Mas, com paciência, tudo chega no lugar, né? Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Romanos 11, 29. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Amém. Senhor Deus, pedimos ao Senhor para nos ajudar nesta noite. Nós estamos aqui para sermos abençoados e cremos que o Senhor fará isto por nós, usando a mensagem, a palavra pregada pelo Teu profeta e vivificada pelo Teu Espírito. Nós pedimos ao Senhor para dar a cada um a bênção espiritual, a bênção física e a bênção material. Que possamos, ao terminar este culto, deixarmos este santuário melhores do que quando entramos nele. Pedimos para o Senhor perdoar os nossos pecados e usar de misericórdia para com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Nas quartas-feiras nós estamos estudando, apreciando a mensagem Deus em seu povo. Foi a última que nós recebemos, né, traduzida. E no parágrafo 26, onde nós paramos, o profeta fala sobre o dom que ele possuía, o dom que ele tinha, o dom ministrado pelo anjo do Senhor, e ele diz que aquele dom mostrava todas as enfermidades, repreendia os pecados, discernindo os segredos dos corações do povo. E ele chegou a dizer, e recordem, que qualquer pessoa que vier para a fila de oração, se você vier com um pecado não confessado, recorde, isto será dito desta plataforma. Não importa quão vulgar e ruim seja isso, isso será dito da plataforma. Isso era o dom que ele tinha. Quando as pessoas chegavam diante do irmão Branham para serem curadas, elas eram curadas, mas mediante esta condição, que é a condição para todos nós.
Tiago ensinou, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Na mensagem Adoção, o irmão Brana diz que quando é desta forma, quando a pessoa está atrás de um pecado não confessado, ele diz, pode-se derramar um galão de azeite na pessoa e orar. Ele diz, o diabo ficará lá. Porque o pecado, ele dá o lugar para o diabo, né? O pecado afasta o Espírito Santo de nós, afasta Deus de nós. Quando Deus afasta, o diabo chega, né? Quando o Espírito Santo se entristece, se afasta, então espíritos do diabo vêm, porque a casa fica vazia. Então, isso é muito profundo, isso é muito tremendo, isso é muito forte. Mas nós não temos que tentar esquivar da verdade. Porque em pecado nenhuma pessoa será salva. Deixemos a cura divina de lado, vamos falar da salvação. Ninguém pode partir em pecado, porque chega lá em pecado. Isso é muito sério, muito mais sério do que qualquer outra coisa que podemos imaginar. Agora, quando se fala em pecado, só se pensa em adultério, o que realmente é pecado. Só se pensa em roubo, digamos, pecadões, né? Diante da sociedade. Mas nós vimos em uma outra mensagem, ou foi nessa mesmo, não me lembro mais, Brano dizendo, o simples fato de você falar mal de alguém pode te trazer uma enfermidade. O simples fato de falar mal de alguém. Mentir sobre alguém. Murmurar. Fofocar. Cortar, para as mulheres, né? Cortar a pontinha do cabelo e mentir para o pastor que não cortou. A confissão é o seguinte, ela deve ser feita, certo? Ela deve ser feita. Para quem você deve, você não tem que ficar confessando sua vida, tentando se desabafar, para quem não tem nada a ver com a sua vida. Você vai pôr a pessoa em problema. Você pode até matar uma pessoa, espiritualmente falando. A confissão, ela deve ser feita a quem a pessoa ofendeu, a quem a pessoa deve. E toda confissão deve ser feita através do sacerdote. Não se faz confissão em casa, não se faz confissão na rua, não se faz confissão na porta da igreja. Lá no padre eles têm um confessório, né? Que aquilo é anti-escriturístico, é anti-palavra, é anti-Cristo. Ele não pode perdoar pecados. A pessoa tem que confessar para quem deve. Agora, aqui nós temos o escritório onde você vai para confessar a quem você deve. Não a mim para te perdoar se você pecou contra outra pessoa. Agora, eu posso te orientar.
como fazer essa confissão. Eu posso te ajudar a fazer uma confissão na hora certa, do jeito certo, no lugar certo, e acompanhar os resultados que aquela confissão traz até que passe as consequências daquilo. Para isso é que eu estou aqui, é para isso que eu estou ali no escritório. Quando você fica sabendo de algo que alguém fez, um pecado de alguém, o que você deve fazer? Pedir a Deus para não tirar a mão de misericórdia sobre você e deixar que, se aquilo não foi contra você, então você não pode entrar naquilo, porque você se tornará culpado daquilo também quando você entra. O pastor jamais o pastor vai publicar uma confissão feita no escritório. Jamais. Eu posso ter milhares de falhas, mas disso aí eu agradeço a Deus por me ajudar. Nunca, jamais, minha esposa ou minha família ou quem quer que seja vai saber o que o irmão fulano, que a irmã fulana foi fazer no escritório. Jamais. Disso aí eu não tenho condenação. E nunca que eu vou ficar comentando o que as pessoas me dizem, ou coisas que eu fico sabendo, que não veio no escritório, não falou nada comigo, mas de repente aquilo, a gente fica sabendo daquilo. Eu não comento. Eu não quero ser culpado. Para que eu vou entrar numa coisa que não tem nada a ver comigo, para mim ficar culpado daquilo? Porque, segundo o ensinamento que nós temos, é assim: quando você comenta algo a respeito de uma pessoa, você se torna participante daquilo. A condenação virá sobre você, porque você está tomando aquilo para cima de você. Por isso, confissão deve ser feita no lugar certo. O lugar é no escritório, seja que tipo de confissão for. Não é só moral, não é só conjugal, não, qualquer confissão. Você teve um atrito entre você e um irmão qualquer, desentendimento, alguma coisa. O lugar de consertar isso é no escritório. Lá tem ofício, lá tem uma atmosfera espiritual, é um lugar reservado. Lá é acertado corretamente. Lá tem um pastor para não deixar que alvoroços aconteçam. Lá tem um pastor para não se colocar contra alguém e a favor de alguém. Não, lá ele se coloca entre para conciliação. E Deus o comissionou para isso. Não que ele seja melhor do que ninguém, mas ele foi comissionado para isso. Agora, pense bem, se para um homem que foi comissionado para isso é gelo fino, é perigosíssimo, quanto mais quem não tem comissão para isso, quem não recebeu ofício para isso. Eu acho muita coragem pessoas ficarem comentando coisas que elas ficam sabendo, ou coisas que até viu, ficar comentando. Eu acho muita coragem, porque ela está tomando para si aquilo.
E muitas vezes a pessoa se arrepende daquilo que fez, confessa aquilo para quem deve, acerta aquilo diante de Deus, aquilo fica debaixo do sangue. E aí, pessoas, com o passar do tempo, às vezes toca naquilo quando tem oportunidade, aí sofre condenações, sofre tantos males, por ter essa ousadia de arrancar coisas que está debaixo do sangue. É uma ousadia. Por isso eu repito, deve sim acertar as coisas com quem deve, sob orientação do seu pastor, sob acompanhamento do seu pastor, para ajudar, porque é uma coisa muito difícil, mas mais difícil é perder a alma, é perder a salvação, é ficar doente, muitos morrerem por culpa daquilo, porque 1 Coríntios 11, a leitura da ceia, diz, né, por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque não querendo ser julgado, depois será condenado com o mundo. Sendo julgado agora pela palavra, da forma correta, não será condenado com o mundo depois. O sangue de Jesus Cristo é o cloro que desfaz o pecado. Ele não só perdoa, ele desfaz. Volta ao estado de origem. É como pingar uma gota de cloro numa tinta. Ela acaba a cor, vira água. O cloro desfaz a cor. Isso é o que o sangue de Jesus faz com os nossos pecados. Ele nos limpa, desfazendo todas as nossas manchas, todas as nossas culpas, mediante o arrependimento, porque primeiro é o arrependimento, depois a confissão. Porque o profeta disse assim, tem muita confissão que não é confissão, a pessoa está contando o que fez. Isso é que causa muitas tragédias, porque às vezes a pessoa conta o que fez, ela não está confessando, ela não está arrependida, ela está apenas contando, tentando aliviar sua consciência, mas está pronto para fazer de novo se der oportunidade. Isso não é confissão, isso não resolve nada. Primeiro, a confissão tem que ser feita diante de Deus, porque Deus, sim, Ele conhece os corações de cada um de nós. Então, a pessoa não pode fazer nada movida pelo remorso, movida pelo sentimento de culpa. Sentimento de culpa não é arrependimento. Não é. Arrependimento é a pessoa dar meia volta, é a pessoa virar as costas para aquilo, mudar de caminho. Aquilo a pessoa nunca mais vai fazer, quando ela arrependeu. Aí é quando deve ser confessado, porque ela nunca mais vai fazer aquilo. O arrependimento mudou ela de direção. Mas sentimentos de culpas, remorsos, aperto, às vezes a pessoa se encontra em aperto, e aí ela de repente conta, né? Conta aquilo. Isso não é confissão, não. Isso só causa tragédias. Por isso que tem acontecido muitas tragédias. Mas
Então, continuando, nós precisamos realmente sabermos que nós estamos diante da palavra e quem conhece os nossos corações é a palavra. É a palavra. Hoje nós não temos este dom aqui na plataforma e nem esta linha de chamar as pessoas e fazer isso que o irmão Brana fazia. Não temos comissão para isso. Eu não tenho que me preocupar em fazer tudo que o irmão Brana fazia, porque meu ministério é apenas de um pastor. Estou aqui para pregar a palavra de Deus, orientar, ajudar, mas eu não estou aqui para revelar nada. Agora, você tem que saber que você está diante da palavra, e a palavra fala com você daqui do púlpito. E cabe a você saber quando a palavra está falando com você. Entendeu? E ter o Espírito Santo para quebrantar nossos corações e nos colocar em ordem para recebermos o que nós precisamos, né? Mas o irmão Elias disse que nós paramos no parágrafo 9, acho que ele está bem atrasado, não está não? É? Parágrafo 9. Por que a minha está marcada aqui no parágrafo 21? Só comecei a ler o 9, mas escuta, por que eu falei sobre esse parágrafo aqui na última quarta-feira? Esse parágrafo aqui, ó. Será que eu estou enganado? As flores não vêm pelo chão e tal, desta forma que você é salvo. Mas eu comecei, deixa eu ver aqui. Não, agora, não li esse mensagem de Bernardo Simon. Agora vocês me confundiram. Eu fui até o parágrafo 26. No 9, deixa eu ver então. Deixa eu ver. Há uma fonte aberta de graça, fluindo por todas as partes. Apenas beba até você não poder aguentar mais. Mas agora, olha, vocês não estão entendendo o que está acontecendo comigo. Mas eu estou aqui agora com os meus dedos enrolando dentro do sapato. Eu não estou entendendo. Por que esse parágrafo 26 aqui foi lido, que dia? Não foi quarta-feira passada? Foi quarta-feira passada. Eu vou voltar lá para o 9 então. Dia 17, quarta-feira. É porque eu pulei, falei para vocês que eu ia pular, que eu ia saltar essa parte aqui e começar no parágrafo 21. E fui até o 26. Tá certo? Foi. Deixa eu ver aqui. Eu li. Espera aí. Vocês vão me perdoar, mas foi isso mesmo. Eu pulei essa parte aqui. Porque o irmão Brana fala sobre como é que eles distribuíram cartão, aí ele vai falando e tal, e eu disse, eu vou deixar essa parte e vou começar no 21. E eu comecei a ler aqui,
Agora, antes de eu ler as Escrituras, sua atitude, vocês me ajudem a dizer para os outros, mas a sua atitude em relação ao dom determinará a sua cura. E fui até o 26. Parei no parágrafo 26. Vocês estão todos dormindo. Não é possível, gente. Será que eu vou ter que pedir para soltar o culto de quarta-feira passada? Foi bom. Vocês estão querendo é que eu leio. Eu já descobri. É porque vocês não querem que eu deixe de ler. Não é verdade? É verdade. Eu marquei aqui, ó. Está marcado. Eu vou ler. Mas veja só. Para a árvore, se beber só a quantidade que for distribuída, ela continua seca. Este é o problema com os cristãos, eles não bebem o suficiente. Você quer beber até você espalhar, mas não esqueça do que eu falei sobre confissão, viu? Isso não foi à toa, não. Isso é, Deus queria sim, não esqueçam. Agora, eu estou voltando aqui porque vocês querem que eu volte. Mas, vamos ver. Então, este é o problema com os cristãos, eles não bebem o suficiente. Você quer beber até você espalhar e deixar que alguém veja isso, veio? Tome uma iniciativa. Obtenha um testemunho, entregue isso a Deus, creia nisso, apresse com isso. Reivindique a promessa de Deus. Apenas entregue isto a Deus, creia nisso, entregue teus caminhos ao Senhor, Ele fará acontecer o que deseja. Mas Ele não pode fazer isso até desde que você esteja segurando isto, digamos. Agora, eu verei se estou um pouco melhor e verei se isto dará certo, entregue isto a Ele, esqueça o restante. Vá testificando coisas que você nem mesmo vê. Você crê nisso, não é o que você vê, é o que você crê, não é o que você sente. Ele nunca disse, você sentiu? Ele disse, você crê? É desta forma que você é salvo, pela fé. É assim que você é curado, pela fé. E a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Paladar, tato, olfato, audição. Você apenas crê nisto. Haja em cima disto como se fosse. Amém. Eu comecei com isso, provavelmente teremos uma fila de oração por aqui, nesse corredor, em alguma parte. Não teriam? Mas é isso que devemos fazer nesta reunião. Agora, em relação à forma que a reunião é conduzida, a reunião nós a conduzimos do melhor modo que sabemos. Eu passo a maioria do meu tempo em oração. Eu tenho que fazê-lo. E da última vez que estive aqui, quando eu tinha cultos aqui com o irmão Bro, aqui embaixo na igreja pentecostal, pouco abaixo do Capitólio, nós orávamos até o amanhecer. Por falar nisso, houve algo que aconteceu ali naquela igreja certa noite, que eu testemunhei a respeito disso pelo país. Foi a cena mais patética que já vi. Mais tarde eu falarei sobre isso. Provavelmente a pessoa estará aqui. Era uma mulher de costas, caída no chão, embaixo no porão. Eu nunca esquecerei aquela noite. Eu apenas gostaria de saber se aquela mulher está no edifício. Poderia apenas levantar a sua mão? Eu apenas gostaria de saber se ela está aqui em algum lugar. Eu espero que ela tenha conseguido vir à reunião. Eu não vi sua mão agora, mas ela estava de costas rastejando. Eu já estive em manicômio quando vi jovens mulheres usarem um urinol para lavarem seus rostos e tudo mais. Mas eu nunca tinha visto isto, nada tão patético como aquilo. E desde aquela época eu sempre pensei, naturalmente, meu ministério tem apenas poucos meses de idade. Eu sempre pensei que, desde então, as pessoas que estavam aqui, ao redor de, acho que é Lighton, Rock,
também frequentam a reunião, pois sempre quis voltar a Lighton Rock outra vez. Agora, grandes coisas aconteceram ao Dom desde então, e eu explicarei isso daqui a pouco. É bem maior do que era. E agora Deus testifica isto por todas as partes. Agora viemos para o culto da tarde para obter. Eu gostaria que cada pessoa que pudesse, se você não pode, se você não... Então, no trabalho que você não possa, bem, você venha para o culto à tarde e participe dos cultos da tarde para os homens. O senhor Lindsay e os administradores, eles falam sobre como se aproximar da cura. E é bom para você que você faça isso e se prepare para o culto. Então, outra coisa que eu quero que você lembre, que nós tínhamos o que chamávamos de filas rápidas. Quantos recordam das filas rápidas que costumavam ter? Oh, que coisa! Eu, não se deslocando aqui por longo caminho, então costumávamos ter aquelas filas rápidas que nunca realmente provaram estar corretas. Quando Deus adicionou a outra parte do dom, eu lhe prometi que eu não faria mais filas rápidas. E não temos nada exceto apenas a fila, a verdadeira fila de oração de cura. E muitas vezes tentamos mostrar às pessoas, nós o faremos antes de partir, se o Senhor nos abençoar da forma que creio que Ele o fará, pois eu quero reunir todos os seus pastores salvos por Deus para uma das reuniões, para que então vocês possam ver que o seu pastor é um homem de Deus e ver que ele tem a mesma autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos, se você crê nisso. Agora, aqui está a maneira que fazemos. Nós viemos, meu irmão na carne, ele acabou de sair da Marinha, passou 4 anos na Segunda Guerra Mundial e ficou acamado, incapacitado o resto de sua vida para nunca mais sair da cadeira. Partindo e de Nova York, em um dos hospitais de Long Island, um dos melhores médicos da Marinha dos Estados Unidos havia dito: sua vida está arruinada. Você ficará deitado ali, você nunca poderá se levantar dali. 3 válvulas do seu coração estavam obstruídas com febre reumática. Ele sofreu traumatismo causado pelo ruído da explosão de granadas. Estavam em Casablanca e 2/3 do comboio foram dilacerados. E ele estava deitado ali, gritando no mais alto de sua voz, quando não podia gritar. Clamava pela mamãe e por mim, e a mamãe teve que assinar uma autorização para apanhá-lo, para que eles pudessem enviá-lo para casa, e ela seria responsável se ele morresse no caminho de casa. E quando ele chegou em casa, ele disse: tudo que quero ver é meu irmão passar aqui. Aqui está ele, em perfeita saúde. Em vez de retornar para o Senhor, como ele deveria ter feito, se tornou um acrobata, saiu por aí fazendo um trabalho acrobático. Então o Senhor tratou com ele, com aquilo, e o enviou de volta. Então agora ele está me ajudando aqui nos cultos. Isso aqui é tremendo. Sabe o que é acrobata? Eu não sei se isso aqui seria pecado. Não sei, mas é tipo uma competição. Corrida de cavalo, por exemplo, uma coisa assim. E ele aproveitou a saúde e começou a fazer aquilo, né? E Deus tratou com ele e o enviou de volta. Certamente ele foi para esse lado e deixou de ajudar o irmão Branham, né? Tremendo, né? Aqui está a maneira que tentamos fazer isso. Nós costumávamos enviar cartões para os ministros, deixávamos que eles os distribuíssem para as suas congregações. Bem, aquilo causou uma discussão entre os ministros. Uma congregação. O primeiro ministro começava com a sua congregação, que terminava o culto, enquanto estávamos ali, porque nós esperávamos para ter certeza que cada pessoa havia sido curada antes de deixarmos
que ela saísse da plataforma. Não importava o que houvesse de errado com elas, nós permanecíamos na plataforma até que aquela pessoa fosse curada. Não importava quão mal estivessem, aleijada, torcida, surda, muda, cega, ou seja o que fosse, nós ficávamos bem ali até Deus curar aquela pessoa. E nós vimos que aquilo não funcionava. Nós fazíamos a fila rápida, eles não estavam certo. E descobrimos que esta é a melhor que já tivemos, porque isto me foi revelado através do Espírito Santo. Eu vou pedir ao irmão para conectar aí e colocar o culto de quarta-feira passada. Eu não conformo. Coloca aí para mim a pregação de quarta-feira passada. Se tiver jeito, né? Eu aceito estar equivocado, eu aceito. Pois é, eu quero que coloque. Coloque aí para mim ver o culto de quarta-feira passada, se tiver jeito. O início da pregação, por favor. Eu não sei, parece que eu disse, nós vamos começar do 21 em diante e tal, e fui até o 26, e esse negócio estava... Não, eu quero que coloque o culto. Se não tiver jeito, deixa para a próxima oportunidade, né? Mas é o profeta que está falando. É o início. Pensou a igreja ficar naquela expectativa? É o início, vai vir aqui o início. O pastor fulano de tal, o evangelista fulano de tal. E passou um em Goiânia aí, esse tempo atrás aí. Nós não lemos mensagem, nós apreciamos a mensagem. No meio do parágrafo 4, o profeta segue mostrando para nós que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acontecer aquilo que a pessoa crê. Nós vimos algo muito forte aí no parágrafo de cima, né? E agora ele segue dizendo: nos dias quando o mestre estava aqui, os sacerdotes que eram homens santos, pode tirar, eles tinham que ser santos. Esse aí é de quarta-feira passada, é? Dia 17. Então eu fui só até o 9. Coloca o fim aí dessa pregação aí. Isso, eu quero ver o fim. Eu só quero entender por que eu fui parar no parágrafo 26. De repente você diz: vem, deixa eu te mostrar. Há uma fonte aberta de graça, fluindo por todas as partes. Apenas beba, até você não poder aguentar mais. É com fartura, gente. Isso. Esse aí é o 9. Não vem para a igreja para receber uma bencinha desse tamanhozinho, não. Vem para a igreja para receber bênçãos e mais bênçãos. Bênçãos sobre bênção. É de acordo com a sua fé. A árvore, se beber só a quantidade que foi distribuída, ora, ela continua seca. No verão, principalmente aqui, que o sol é quente demais. Não pode parar. Você molha a planta, então, molha a planta, molha a planta. Se foi quarta-feira passada, eu parei aí, não estou entendendo por que a minha mensagem está marcada e eu parti do 21 e parei no 26. Eu estou precisando saber entender isso. Depois eu vou saber, pode deixar. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Quarta-feira passada, dia 17 de outubro, né? Eu li esse parágrafo 26, gente.
Eu não sei. Como é que pode ser isso, não? Eu não estou entendendo mais nada. Eu vou entender isso. Tá? É porque vocês não sabem por que eu estou falando isso, não. Vocês não sabem. E talvez nem vão saber. Mas isso aqui, agora isso aqui me deixou abalado. Eu não sei como, por que eu cheguei nesse parágrafo aqui, mas eu vou saber. Será que eu li isso aqui foi na outra quarta e depois voltei? Mas vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto. Passou da hora. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo que ouvimos nesta noite. Eu só sei que o que ouvimos é o que o Senhor queria falar. É o que o Senhor queria falar, eu não sei porquê. Eu agradeço ao Senhor pelo que eu ouvi, pelo que nós ouvimos. E pedimos ao Senhor que não deixe que nós ouvimos ficar em vão. Tivemos um grande ensinamento nesta noite. Talvez seja algo emergencial, mas está nas tuas mãos. Continue tomando conta de nós, nos abençoando, nos guardando, nos guiando. Não deixe nenhuma pessoa esquecer. Se tem uma coisa que nós não podemos esquecer, são os ensinamentos que nós recebemos, porque se esquecermos, nós erraremos. E um erro custa muito caro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Continue nos ajudando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Cadê a internet? Nos acompanharam nesta noite a irmã Eliane, a irmã Elisama, na Vila São José, no Pará, irmão Franceildo e família no Recantinho da Fé, Igreja de Bernardo Saião, Tocantins, irmão Luiz, Inácia, Lígia e Esther em Anápolis, irmã Terezinha Ferreira aqui em Araguaína, irmã Aparecida em Parauapebas, no Pará, irmão Samuel Luz em Bom Jesus, Tocantins, irmã Maria do Socorro em Ribeirão Preto, São Paulo, irmã Elzinha e família em Senador José Porfírio, no Pará, irmão Wellington Andrade em Parauapebas, no Pará, irmão Garcia e Simone em Balsas, Maranhão e outros que não notificaram. Levantemos nossas mãos para eles e digamos: o Senhor vos abençoe. Amém. Até sexta. Tá certo? Abraços uns aos outros. Deus os abençoe. Amém. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim.
do sol surgir no horizonte muito além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar e sei que vou estar, muito alegre a cantar, a louvar, a bendizer, na presença do meu Senhor.